Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Pós, programa Direitos e Deveres com o Dr. Vanderlei de Mello, e eu sou o Carlos Camargo. Essa semana nós vamos trazer algumas novidades aqui, algumas leis aí fresquinhas que acabaram de sair e outra que está já para ser assinada pelo presidente da República. Antes, como de costume, nós vamos aqui colocar na tarjeta aqui embaixo o novo endereço do escritório do Dr. Vanderlei de Mello, a Rua Santa Catarina 80, na Sala 1, bem próximo aqui do terminal de linhas urbanas. E da mesma forma, a gente coloca aqui a doutora Luciana, filha do Dr. Vanderlei, com seus amigos aí músicos, que quem quiser abrilhantar aí a festa de casamento, a solenidade, melhor dizendo, faça contato pelo 99967-6276, 99967-6276. Agora, no dia 31 de março, eu lembrei uma coisa que eu vou dizer antes de começar a falar dessa lei. Na semana passada, nós tivemos aí uma semana muito importante para o Brasil no que diz respeito no sentido histórico. Os dias 21 de abril, 22 de abril. Infelizmente, a população, com o passar dos anos, estão esquecendo dessas datas importantíssimas na história do Brasil. Mas essa história não é história de passado. Ela serve para a história de presente. Que quando se fala em passado, quando se fala em história, a primeira coisa que vem à mente é passado. Mas se as coisas não tivessem acontecido no passado, da forma como aconteceram, hoje o presente poderia ser diferente. Então nós temos 21 de abril, nós temos 22 de abril, descobrimento do Brasil, quando Pedro Álvares Cabral e sua frota aportou aqui no Brasil. Essa data, então, passa a ser a data do descobrimento, 22 de abril de 1500. E o 21 de abril? 21 de abril refere-se a Tiradentes. O alferes, o dentista amador, Joaquim José da Silva Xavier. O Tiradentes, como assim ficou conhecido. Quando o Cabral chegou no Brasil, em 22 de abril de 1500, iniciou ali, por mais de 300 anos, uma colonização do Brasil por Portugal. Então, para nós entendermos da história, a gente precisa pensar no tempo, naquela época. Os grandes navegadores, os países que iam descobrindo novas terras, iam apoderando-se delas, tornando-as colônias. E assim fizeram a Inglaterra, a França, a Espanha, Portugal, colônias para o mundo inteiro. E usufruía-se de tudo de possível na colônia, das riquezas, da fauna, da flora, das riquezas minerais, do trabalho das pessoas que ali moravam. E aquilo era enviado para a matriz, o país matriz, o colonizador, para ajudar a manter o seu sustento. Então, com Portugal não foi diferente. Durante mais de 300 anos, tivemos aqui um colonialismo muito forte, muito duro, onde nada podia chegar no Brasil, nada podia sair do Brasil sem passar por Portugal. Os portos totalmente fechados para entrada e saída. Portugal comandava tudo e a todos. E isso passou a incomodar muita gente, dentre eles um grupo de intelectuais da época, de profissionais liberais da época,
Dentre eles, que ficou mais conhecido, o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, e mais um elenco aí de 12 componentes que fizeram uma coisa que foi chamada de Inconfidência Mineira. Eu prefiro chamar de Conjuração Mineira. Qual que era o objetivo? Fazer com que o Brasil tornasse independente de Portugal, deixasse de ser uma colônia escravizada para ser um país independente. O sonho da liberdade. Por causa disso, todos foram presos, 11 condenados à morte, mas realmente só foi executado o Tiradentes. O resto foi degredado, ou seja, mandado embora do país e aprisionado em outras colônias portuguesas da África. Dentre o conteúdo da pena é que nunca mais retornasse ao Brasil. E no dia 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado no Rio de Janeiro, seu corpo esquartejado e colocado os pedaços em vários lugares, como em Ouro Preto. Não foi daquela vez que o Brasil tornou-se independente de Portugal. Somente depois, em 1822, com Dom Pedro I, é que foi declarada a independência do Brasil. E temos também a data de 21 de abril, como a inauguração de Brasília, a capital do Brasil. Foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960, construída pelo então presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, mineiro de Diamantina, um dos maiores e melhores presidentes que esse Brasil já teve, um grande empreendedor, um futurista, um proativo. Hoje Brasília é considerada uma das cidades mais modernas do mundo. Logicamente, o crescimento gigantesco trouxeram também os problemas pertinentes às grandes cidades. Então, com a inauguração de Brasília, Juscelino fez questão que ela fosse inaugurada no dia 21 de abril, em homenagem a Tiradentes. E a bandeira de Minas está lá, o símbolo da Inconfidência Mineira, liberdade, igualdade, fraternidade, o triângulo vermelho, a bandeira oficial de Minas Gerais. Liberdade que será tardia. Não interessa quando venha, mas que venha a liberdade. Vamos lutar por ela. Essa liberdade não ficou no passado, ela está no presente. Nós temos que lutar por essa liberdade. A liberdade hoje está consagrada dentro da nossa Constituição Federal. E todo brasileiro tem por obrigação de obedecer, assegurar o cumprimento da Constituição brasileira. Nós tivemos agora, no dia 31 de março próximo passado, o presidente da República assinou uma lei, que é uma lei moderna, que veio colocar assim, criminalizar uma conduta que já vinha acontecendo. Essa lei semelhante já existe nos Estados Unidos, na França, e na Inglaterra, porque gente que perturba, gente que incomoda, tem no mundo inteiro. Então essa lei ficou conhecida como lei de perseguição. Vamos ver o que é isso. Perseguir alguém, alguém. Não interessa se é homem, se é mulher, se é homossexual, se é heterossexual. Perseguir alguém, reiteradamente, costumeiramente, insistentemente, por qualquer meio, celular, telefone, correspondência, recado, ameaçando a integridade física ou psicológica
restringindo-lhe a capacidade de locomoção, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Então, o que vem a ser isso? Esse crime de perseguição? Está muito em moda hoje. Com o advento do celular, das redes sociais, a proximidade entre as pessoas ficou praticamente como se estivesse cara a cara. Então, o relacionamento muitas das vezes dão certo, muitas vezes não. Algumas vezes são aceitos e outras vezes não. Ou podem ser aceitos em um determinado momento e determinado momento para frente não mais aceito. E o que acontece? Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que está afim de namorar, de ter algum compromisso, algum relacionamento com uma outra determinada pessoa, mas só que a outra não quer. Ou não quer mais. Aí a pessoa fica insistindo, importunando, incomodando, seguindo, procura daqui, procura dali, atormentando, e para falar o português bem claro, enchendo o saco. A ponto da pessoa que está recebendo tudo isso ter a sua vida abalada psicologicamente. O seu direito de ir e vir. Ah, não vou ali porque ele pode estar lá, ou ela pode estar lá me esperando, vai me cercar. A pessoa está trabalhando, o outro vai lá na porta do serviço perturbar. Insistente. Não, eu quero conversar, precisamos conversar. A pessoa está em casa, está lá batendo no interfone, apertando, está lá apertando a campainha, batendo no portão, na porta. Então isso vai ocasionando um tormento para a pessoa. Aquela pegação no pé, aquela coisa pegajosa. Tira qualquer um do sério. A qualidade de vida da pessoa começa a ficar prejudicada. Fisicamente, como eu disse, já temeroso de sair de casa, de ir para o serviço, de voltar do serviço, de ir em algum lazer e ter que dar de cara com aquela pessoa que está ali seguindo, perseguindo, insistindo, na cola. Isso agora é crime. A pessoa que estiver passando por isso, ela deverá fazer um boletim de ocorrência, uma representação, narrando os fatos, dizendo que esse sufoco todo que a pessoa que está passando por essa perseguição. Isso deverá, em matéria de prova, vir acompanhado aí de vídeo, mensagens gravadas, para provar para a justiça que de fato aquela pessoa está fazendo tudo isso. Porque não adianta falar, a pessoa não me dá sossego, vive me importunando, vive me procurando, insistente, eu não posso, eu estou dormindo, está me incomodando, me incomoda no trabalho, na rua, no meu lazer, estou no barzinho, estou com meus amigos, minhas amigas. Mas tem que provar. Então hoje é fácil provar. Tem a prova testemunhal, né, que vale para qualquer tipo de processo, prova testemunhal, e a prova documental, que seria os vídeos e as mensagens. Faz um boletim de ocorrência e a pessoa, então, vai responder vai responder um processo criminal. A reclusão é de 6 meses a 2 anos. Vou ler aqui. Mas isso aí também pode ser feito contra criança, contra adolescente, contra idoso, contra mulher, como eu estava citando no exemplo aqui, na condição do sexo feminino. E pode ser feito também não só por uma pessoa, mais de uma fazendo isso. Mas se passar para a ameaça, aí o crime é outro. Deixa de ser o crime da Lei 14.132, de perseguição, para ser um crime de ameaça, que já está no artigo 147 do Código Penal.
E essa lei aqui, ela veio acrescentar no artigo 147 do Código Penal, da ameaça, ela veio acrescentar mais um parágrafo, uma linha, que é o A, 147A, onde fala da perseguição. Então, é essa ameaça que não é com arma de fogo, que não é uma ameaça contra a vida da pessoa, né? Vou te matar, vou te agredir, não é essa ameaça. Mas é aquela outra, como eu disse, da insistência, da perseguição, da importunação, ok? Daqui a pouco a gente volta, nós vamos falar de uma outra lei que está chegando aí. Se as pessoas soubessem como a mudança de um sorriso muda a nossa vida, elas procurariam com mais frequência. Eu conheço muitas pessoas que são insatisfeitas com o seu próprio sorriso e que não vão porque tem algum receio. E o dentista tem esse poder. Eles, além de cuidarem da nossa saúde, cuidam da nossa estética, autoestima, autoconfiança. Eles fazem tudo de uma vez só. Ok, estamos de volta. Vai ser sancionado pelo presidente da República, por esses dias, o famoso pacote anticrime, que acabou virando uma salada. Esse pacote já vem desde 2019, proposto pelo então juiz Sérgio Moro, em conjunto com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Mas no correr desse projeto de lei apresentado à Câmara Federal, muita coisa foi colocada, muita coisa foi tirada, fizeram uma salada danada sobre novas condutas, alterações no Código Penal e no Código de Processo Penal. Uma matéria extensa, que o nosso tempo é curto. Impossível nós comentarmos alguma coisa de uma vez só. Então nós vamos por partes, à medida que a gente for esgotando o assunto de um item, a gente vai passando para outro. Mas antes, é importante saber que foi muito discutido o chamado juizado. O juizado preventivo, que foi discutido a atuação de 2 juízes no processo. Explicando é o seguinte, juízo de garantia. O que será o juiz de garantia? Porque essa matéria foi suspensa, esse julgamento dessa lei foi suspensa pelo atual presidente do Supremo, ministro Fux, e a gente não sabe quando é que ele vai voltar a colocar isso em discussão. Mas esse juiz das garantias determina que, no âmbito criminal, 2 juízes atuem no chamado processo ou em todo o trâmite, desde a parte policial do inquérito até a parte final da sentença. Um juiz acompanharia a fase policial de investigação do inquérito policial e outro juiz faria a parte processual. Eu não entendo, particularmente, eu discordo completamente disso, por várias razões. Primeira, que nós não temos juízes suficientes no Brasil nem para dar conta dos processos que já estão abarrotados nos fóruns. Todos os fóruns. Não existe no Brasil um fórum que fala que está rigorosamente em dia. Porque
Não tem condições, a demanda é muito grande. Entram-se mais ações do que saem, encerram-se por sentenças. E um juiz já não dá conta? Como é que vai fazer agora 2 juízes para trabalhar nessa fase, se não tem juiz? Então vamos citar um exemplo aqui para ficar de melhor para nós compreendermos melhor. Aqui, por exemplo, em Campestre, tem um juiz. Então, qualquer inquérito policial que estiver em andamento pela delegacia de lá, vai ser acompanhada por esse juiz, pedido de mandado de busca e apreensão vai ser feito por ele, pedido de prisão preventiva vai ser feito para ele. Aí encerrou toda a parte policial, aquilo é enviado para o promotor de justiça concordando com aquilo tudo, vai oferecer denúncia para a justiça, para aquele juiz. Mas ele já não vai poder atuar mais. Ele tem que passar aquilo para outro juiz. Aí eu pergunto, se lá tem um juiz só, para qual vai passar? Quantas comarcas no Brasil que nem juiz tem? Quantas comarcas no Brasil que tem um juiz e que deveria ter mais de um? Outras que tem 2 e deveriam ter mais de 2. E assim vai. Como é que pode se colocar em prática uma coisa dessa? E aí, quanto é que vai custar isso? Aí o juiz de uma comarca, dentro do nosso exemplo aqui, para melhor compreensão. Então o juiz de Santa Rita de Caldas vai atender esses casos como juiz, o segundo juiz, né, o juiz do processo, o juiz da garantia do processo, na comarca de Campestre. E aí, ele vai deslocar para lá, leva os processos para ele lá, ele vai ter que ganhar mais por isso, porque é um trabalho que ele está fazendo fora da comarca dele, ele vai ter que ganhar mais por isso. Mas, e antes disso tudo, e tem tempo? Ele vai ter tempo para julgar todos esses processos, se ele já tem os dele lá na comarca dele? Uma confusão, uma balbúrdia. O Estado tem dinheiro para pagar hora extra? Contrata-se mais juízes. Quanto é que fica isso? Quanto é que fica colocar aí em Minas mais 500 juízes, mais 5 mil, 10 mil, 20 mil no Brasil inteiro, para poder acolher essa propositura dessa ação, dessa lei, para que exige 2 juízes, um para a fase investigativa, policial, e outro para a fase propriamente processual. Economicamente falando, é inviável. A estrutura do judiciário, ele também não está preparado por isso. Então, é uma mania que tem no Brasil, primeiro cria a lei, e depois cria a infraestrutura. Está aqui a lei, agora vocês resolvam aí. Se vocês criem a infraestrutura para o atendimento dessa lei. Então, esse juízo de garantias, por enquanto, como eu disse, está suspenso, mas isso aí, a qualquer momento, vai ter que vir ser julgado. E se for julgado de que ele é constitucional, que deva prevalecer, eu não sei como é que vai fazer. Porque, como eu acabei de dizer, o recurso humano e o recurso material não tem essa disponibilidade. O Brasil não pode ter mais esse custo. O Estado, quanto é que fica para manter tudo isso? E quando a gente fala de mais juízes, não é só mais juízes, são mais serventuários da justiça. Os secretários, os assessores, os escrivães da justiça. Então abre um leque aí de milhares e milhares de empregos que por mais que sejam bons, porque vai dar emprego, mas o problema é como pagar isso, é como sustentar isso.
Então, juízo de garantias, mas para que foi criado isso? Então, com isso estão dizendo o seguinte, que o juiz que atua na fase de inquérito, ali dando um apoio ao delegado na fase do inquérito, da investigação, ele não pode julgar depois porque ele está envolvido. Mas isso aí, se a gente for buscar lá na raiz, isso aí eles fizeram por causa do juiz Sérgio Moro. Era uma maneira de dizer que o Sérgio Moro não poderia julgar os processos da Lava Jato. Então, olha bem, por causa disso eles afetam o Brasil inteiro, o Poder Judiciário inteiro. Porque o juiz Sérgio Moro participou ativamente de todas aquelas investigações da Lava Jato, dos processos do Lula, e sempre ali em contato com o Ministério Público, os procuradores da Justiça Federal, da 4ª Região de Curitiba, com os delegados, comandantes das investigações por parte da Polícia Federal, todos que estavam ali fazendo parte daquelas investigações estavam sempre em contato com o juiz Sérgio Moro. Pede mandado de busca, pede mandado de condução coercitiva, pede mandado de prisão preventiva, pede mandado de prisão temporária. Aí, os legisladores, os senhores deputados e senadores disseram, não, o juiz participando desta forma, ele já está fazendo juízo de valor, ele já vai, tudo indica que ele já vai condenar o indiciado, o investigado, o suspeito, ele já vai estar com aquilo na cabeça e já vai condenar quando chegar na fase do processo propriamente dito na justiça. Então isso prejudica o réu. Então, vocês entenderam como é que foi a jogada? Aí criaram o juiz de garantia. Não. Se voltasse no tempo, aí pararia ali. Não, agora que o processo, o inquérito encerrou e foi enviado à justiça, não é mais Sérgio Moro que vai acompanhar, vai comandar na fase do processo. Será outro juiz. Uma maneira de tirar dele. Então, quando existe alguma coisa, a gente tem que sair entendendo da onde que aquilo veio, essa ideia. Porque surgiu do que isso? Ah, mas em alguns países isso já existe. Espera aí, mas nós temos retaguarda, como eu disse, de financeira. O Brasil tem dinheiro para ter. Isso é um privilégio. Isso é manter 2 juízes para cada tipo de processo criminal. Isso vai em desacordo com qualquer pensamento racional, independente de ideologia política, de vão dar um jeito de cercar aqui, cercar ali, para que esse juiz não atue. Então esse é o juízo de garantias que está prestes a ser implantado no Brasil. E vamos ver o que vai acontecer. Como eu disse, suspenso ainda por ordem do atual presidente do Supremo, ministro Fux, mas uma hora ou outra vai ter que vir a julgamento. Tem muita coisa para falar nesse pacote anticrime que foi aprovado pela Câmara Federal, Senado e pelos deputados federais, que foi a sanção do presidente da República, que vetou 24 desses artigos, mas, voltando para a Casa Legislativa, eles derrubaram 16 vetos do presidente, então vai sair do jeito que eles querem. Só 8 vetos que eles não derrubaram. Então o presidente vai ter que assinar do jeito que eles vetaram. Aí nós vamos comentando isso com vocês paulatinamente. Obrigado e até a próxima.